Com frequência eu quebrei a aliança que me deu, e mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. A tua lei é um presente da tua graça para mim. Obedecer me garante uma vida mais feliz, mas sou tão humano, fraco sou. Sei que é impossível viver sem teu amor. E mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. Restaura nossa aliança, é somente o que eu preciso. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. E mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. Restaura nossa aliança, é somente o que eu preciso. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me.
Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Um feliz sábado a você, meu irmão, meu amigo, que nos acompanham em nossas redes sociais. Que a graça de Cristo preencha o seu lar e sua vida nestas horas sagradas que vamos passar juntos. Também saúdo a todos os amigos que ainda não fazem parte da família Riacho Grande, que vocês se sintam queridos e abraçados em nosso meio e que vocês possam desfrutar os momentos sagrados desse santo e deleitoso sábado. Aproveito a oportunidade de convidá-los a vir conhecer a nossa querida Igreja Adventista do Sétimo Dia do Riacho Grande e que quando você vier, você se sinta querido e abraçado em nosso meio. Você será muito bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Winston Medeiros e hoje tenho a honrosa incumbência de partilhar a palavra de Deus com vocês. Vamos juntos orar? Poderoso Deus, Pai de amor e de misericórdia, muito obrigado pelas horas sagradas do seu santo e deleitoso sábado. Que o Senhor possa, ó Pai, agora fazer morada em nossos corações e abrir a nossa mente para derramar bênçãos sem fins e, principalmente, nós sorvermos a mensagem que o Senhor tem diretamente do seu trono de graça. Abra o nosso coração, prepare o nosso espírito e perdoe todos os nossos pecados. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, como eu falei, para quem não me conhece, meu nome é Winston Medeiros e hoje eu trago um estudo muito proveitoso e muito honroso para estudarmos nesta manhã. Título do sermão, Pelo Sangue do Cordeiro. Um título que eu fiquei até preocupado em colocar por conta de que este é o mesmo título de um livro maravilhoso do nosso pastor Dr. Vanderlei Dornelles. Inclusive, uma leitura que eu recomendo a todos. Só que o estudo desta manhã, o foco não é exatamente o que está ali no livro. Mas eu não tive como não colocar este título. Não me veio na mente nenhum outro título que se aplica melhor ao estudo desta manhã. Nós vamos estudar, queridos, um dos episódios da vida de Jesus Cristo mais falados, mais conhecidos e mais estudados. Só que tem doutrinas maravilhosas e atuais para as nossas vidas, para podermos assim viver o cristianismo de uma forma plena e de uma forma que Deus assim tem como nosso propósito. Convido vocês a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1, na minha versão, assim diz. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Verso 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Queridos, uma das histórias mais conhecidas e mais estudadas ao longo de toda a história da Bíblia
Vejam que aqui, deste exemplo e deste episódio de Jesus Cristo, trazemos profundos ensinamentos de graça, lei, perdão e principalmente de reconciliação com o Pai através do sangue do Cordeiro. Mas eu gostaria, primeiramente, de pontuar algumas curiosidades sobre esta história, mostrando inclusive a beleza da Bíblia. Vejamos, em primeiro lugar, muitos teólogos e críticos textuais contestam a própria veracidade desta história, por conta de que, do verso 53 do capítulo 7 até o último verso, o verso 11 do capítulo 8, que nós acabamos de estudar, esta história aparece entre colchetes. E por conta disto, muitos contestam a própria veracidade. Será que essa história realmente aconteceu? Mas existem fortes indícios bíblicos que realmente esta história, este episódio foi verídico na vida de Jesus Cristo e daquela mulher. Outra curiosidade também é a identidade daquela mulher. Tradicionalmente achamos que é Maria Madalena, mas não existe lugar nenhum na Bíblia que diz com veracidade, com exatidão, que aquela mulher adúltera se tratava de Maria Madalena. E a própria identidade de Maria Madalena também é contestada. Por exemplo, seria Maria Madalena Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, ali descrito no capítulo 12 de João? Vejam que ficou tradicionalmente, inclusive nós estudamos um maravilhoso livro no ano passado, chamado Como Jesus Tratava as Pessoas, de Morris Venden, e no capítulo 2 ele traz exatamente isso. Maria Madalena como sendo Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, e a mulher adúltera de João 8 deste episódio que acabamos de ler. Mas não existe em lugar nenhum, com exatidão, que tratam-se da mesma mulher. A terceira curiosidade que eu quero trazer para vocês dessa história está no fato de que, quando Jesus, instado por aqueles acusadores, se abaixou para escrever na areia com seu próprio dedo, o que Jesus estava escrevendo? A pena inspirada nos ensina que Jesus estava escrevendo os pecados daqueles acusadores. Inclusive, isto é corroborado pelo verso 9, que acabamos de ler, que diz que aqueles acusadores, aqueles fariseus, estavam sendo condenados por sua própria consciência e foram se retirando um por um. Mas também, a Bíblia também não nos mostra claramente o que Jesus estava escrevendo. Mas todas essas questões, queridos, são questões periféricas que não têm muita relevância no nosso estudo de hoje. Mas tem uma questãozinha periférica que sim, esta é importante para o que vamos estudar. E qual é? Vejam, queridos, que o verso 6, eu vou repetir com vocês aqui a leitura, o verso 6 do Evangelho de João, capítulo 8, assim diz: Isto diziam eles, os fariseus, tentando-o para terem de que o acusar. Paremos por aqui. Queridos, muito provavelmente, esta história, este crime cometido por aquela mulher, se tratava de uma armação para que os fariseus elaboraram, e muito bem, por sinal, para colocar Jesus à prova. Mas até se contesta a própria veracidade do crime em si. E eu digo isso por quê, queridos? Explico. Na época de Jesus, o crime de adultério ele era condenado com a pena de morte por apedrejamento. E funcionava da seguinte forma: ambos os adúlteros, homem e mulher, eles tinham as suas mãos amarradas nas costas, eles eram arrastados pela cidade seminus, ao grito de adúlteros, adúlteros, eles eram levados para fora da cidade, num local previamente preparado, um buraco ou uma vala. A testemunha que tinha presenciado o crime se apresentava perante um representante do governo romano, ela declarava o que viu e perante todos este representante do governo romano permitia o apedrejamento e ela, a testemunha e a vítima, no caso o cônjuge que foi traído, eles tinham o direito de atirar a primeira pedra.
Vejam, queridos, que aquela mulher, ela não foi levada para fora da cidade. Ela foi levada diretamente ao templo, para Jesus Cristo. E pergunto, onde estava o homem? Cadê o homem? Ninguém comete um crime de adultério sozinho. Então vejam, queridos, que os fariseus elaboraram uma trama muito bem armada para colocar Jesus em xeque. Porque quando eles disseram, tu, pois, o que diz, a lei de Moisés manda apedrejar a mulher, tu, pois, o que dizes, Jesus estava num tremendo dilema. Porque entendam, queridos, se Jesus condenasse aquela mulher, ele estaria tomando uma posição e lugar que não era dele, pertencia ao governo romano, o direito e o ônus de condenar alguém, de executar alguém. Jesus sabia disso. Além de que, se ele condenasse a mulher, Jesus estaria indo contra, afrontando diretamente tudo que ele pregava sobre graça e perdão. Já, por outro lado, se ele absolvesse aquela mulher, ele estaria indo contra a lei mosaica, a lei de Deus, dada através do profeta Moisés. Vejam que Jesus estava num dilema entre justiça e misericórdia, entre aplicar a lei ou a graça? Ocorre, queridos, que os fariseus não imaginavam que eles não estavam lidando com uma pessoa comum como eu, por exemplo, meio bobo. Eles estavam lidando com Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Vejam que Jesus, ele sempre alia sua justiça e sua misericórdia. Sua graça e sua lei são algo indissolúveis, indissociáveis. Aqui parte-se de uma primícia que justiça sem misericórdia é tirania. E misericórdia sem justiça é fraqueza. O nosso Salvador, ele não é nem tirano e nem fraco. Vejam que o Salmo 97, versículo 2, diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. E juízo aqui se entende-se como misericórdia. Porque ao longo de toda a história da humanidade, todas as vezes que Deus derramou seu juízo, veio misturado com a sua misericórdia. Mas haverá um momento da história da humanidade que o juízo de Deus será derramado sem mistura de misericórdia. Está lá em Apocalipse 14, versos 9 e 11. Portanto, queridos, vejam que Jesus estava num dilema. Só que Jesus, ele aliou a sua graça e a sua lei e derramou sobre aquela mulher todo o seu perdão, mas de qualquer forma, ele também cumpriu a lei mosaica, o que fez com que aqueles acusadores simplesmente deixassem o local, um por um, começando pelos mais velhos. Posto isso, eu abro a problemática do estudo desta manhã com você, queridos. Pergunto: a salvação dada por Jesus Cristo para aquela mulher estaria condicionada? Entendo. Estaria aquela mulher salva no exato momento em que Jesus disse para ela, nem eu tampouco te condeno? Ou estaria aquela mulher salva se ela fosse e não pecasse mais? Trazendo para a minha e para a sua vida. Pergunto: se no exato instante em que eu e você estamos cometendo um pecado, quer seja voluntário ou involuntário, se viéssemos a falecer, estaríamos nós salvos ou destinados ao horror eterno? É claro, queridos, que eu não tenho pretensão nenhuma de dissecar todos os requisitos e critérios sobre a salvação de Jesus Cristo, inclusive primando pelo princípio ali de Deuteronômio 29, que diz que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem ao homem. Mas muito podemos esquadrinhar sobre as doutrinas deste episódio que Jesus nos ensinou sobre graça, perdão e lei. Uma delas, e a principal delas, é esta. Jesus sabia que aquela mulher pecaria novamente, porque Jesus disse para aquela mulher o seguinte: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Jesus sabia que ela pecaria novamente? É claro que sabia, queridos.
Porque ele conhecia a natureza daquela mulher como ele conhece a nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa e nós somos separados de Deus por conta do pecado. Portanto, para nós, meros mortais e pecadores, é impossível se reconciliar com Deus Pai por nossos próprios méritos, por nossos próprios feitos. Se não for através do sangue do Cordeiro justificando os nossos pecados, a nós é impossível a reconciliação. Por conta dessa natureza, nos tornamos traidores e acusadores de Deus. Isso remonta lá do nosso primeiro pai, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Acompanhem comigo na Bíblia, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8 ao verso 13, onde Deus Pai ali trava um diálogo com o primeiro casal, Adão e Eva. E Deus, no verso 8, diz assim para Adão: Adão, onde estás? E Adão lhe responde: escutei tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus lhe replica: quem te fizeste saber que estavas nu? Por acaso comestes da árvore que eu ordenei que não comesse? Olha a resposta de Adão. Adão respondeu para Deus: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. No mesmo instante, Deus vira para a mulher e disse: mulher, que fizestes? E ela responde a Deus: a serpente me enganou e eu comi. Queridos, vejam que o primeiro casal imputa ao próximo, ao outro, a responsabilidade de seu ato, mas acusa Deus de ser culpado por eles terem aceitado o pecado. Adão olha para Deus e fala: a mulher que tu me deste por esposa, ela que me deu do fruto. Já a mulher olha para Deus e diz: a tua criação, a serpente, foi que me enganou e eu comi. Vejam que eles tentaram justificar o erro. Inclusive, o casal de pombinhos estava com um problema seríssimo. Porque a separação, o pecado não só causou separação com Deus, mas também separação entre o casal. Ali eles estavam com um problema seríssimo, e muito provavelmente foi a primeira DR, discussão de relacionamento, que existiu ao longo de toda a história. Mas vejam que logo Deus pega o casal e reconcilia o casal através do sangue do Cordeiro, quando no verso 15 Deus diz: farei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vejam, queridos, que assim foi com aquela mulher. Ela, a partir desse pecado encarnado por Adão e Eva, que eles tentaram justificar, o homem entrou num processo de degradação e nós hoje temos a mesma tendência de querer justificar nossos erros, de imputar ao outro a responsabilidade dos nossos atos, de adequar ou moldar a santa lei de Deus ao que entendemos, às nossas condutas, aos nossos gostos, aos nossos pequenos reinos. Vejam que temos a tendência, queridos, de dizer assim: a lei não é bem assim, isso é legalismo. O sábado eu posso ir ali comprar isso, posso fazer essa minha vontade, não tem problema nenhum. Isso é legalismo, isso aqui não tem problema, Deus me ama, Deus me perdoa. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês nesta manhã. Eu acho que é a frase mais importante que eu vou dizer para vocês. Pecado não se justifica. Pecado se arrepende e se confessa. Eu vou dizer de novo. Pecado não se justifica. Pecado se arrepende e se confessa, sem subterfúgios, sem desculpas, sem justificativas vãs, sem máscaras, igual aquela mulher quando ela se apresentou a Jesus Cristo. Vejam que aquela mulher muito provavelmente foi arrastada, porque o texto nos diz que ela foi colocada em pé. Ela estava seminua, ela estava desfeita de todos os estereótipos, de todos os biotipos, de todas as fantasias que nós vestimos diariamente antes de sair de casa. Ela estava desesperada e ela estava carente da graça e do perdão de Jesus Cristo. Ela tinha plena consciência do que ela era. Ela era uma pecadora. Como diz Romanos 3:23, o apóstolo Paulo assim nos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Queridos, ela sabia que ela era uma pecadora e que ela necessitava do perdão de Jesus Cristo em toda a sua plenitude. Vejam, queridos, que muito provavelmente aquela mulher não teve nenhuma oportunidade de falar, a não ser quando Jesus perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? Vejam que ela não tentou em momento algum pedir perdão, se justificar, procurar meios de explicar para Deus, nada. Ela tinha o único requisito necessário que Jesus queria dela: um coração totalmente entregue, arrependido e carecido da glória de Jesus Cristo. Queridos, quando Jesus disse para aquela mulher: vá e não peques mais, Jesus sabia que ela iria pecar. Mas Jesus ainda disse, ali na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, filhinhos, essas coisas vos digo para que não pequeis. Mas se vierem a pecar, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Queridos, esta mulher, ela saiu de lá preenchida com a glória e com a graça de Jesus Cristo, e vejam que Jesus, quando derramou sobre ela este perdão, Jesus Cristo não atrelou a salvação dela a um manual de regras, de preceitos, de condutas, onde ela teria que ter 1000 coisas que ela deveria fazer para entrar no reino do céu e uma série de coisas infindáveis que ela não poderia fazer para entrar no reino de Deus. Vejam que Jesus Cristo não condicionou aquela mulher ao batismo, a ir na igreja ao sábado, a devolver dízimos e ofertas, a se engajar em todos os ministérios da igreja ou a bater fotos em todas as redes sociais praticando pseudo-caridade. Jesus só disse para aquela mulher: vá e não peques mais. Aquelas coisas, estas coisas que eu acabei de vos dizer, eram importantes para aqueles fariseus. Os atos. Vejam, por exemplo, que Jesus conta uma pequena historinha ali em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 11 ao verso 14. Uma história muito famosa também, onde Jesus ali, ele declara que um fariseu, estando em pé, orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os tais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, devolvo o dízimo de tudo quanto ganho. Já o publicano, estando em pé, nem ousava olhar os olhos para cima, mas batia no seu peito dizendo: ó Deus, sê propício para mim, ô pecador. Logo, digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então vejam, queridos, que tais coisas eram importantes para aqueles fariseus, não para aquela mulher, muito menos para Jesus Cristo. Jesus concedeu para aquela mulher adúltera toda a sua graça, todo o seu perdão real, verdadeiro. Jesus amou aquela mulher, assim como Ele ama a mim e a você. Vejam, queridos, que a partir do momento que ela experimentou esse amor transformador de Jesus Cristo, ela passou a viver em novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 4. E a partir daí, dentro dela começou uma luta feroz, interna, entre a vontade de Deus e a sua vontade, entre a natureza espiritual de Deus e a natureza carnal do homem. Uma luta onde nós devemos matar o eu, matar a nossa vontade e fazer a vontade do Pai. Isso para nós é impossível, se não fosse pela intervenção regeneradora do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, no famoso capítulo 7 de Romanos, ele declara esta batalha interna que ele vive. Ali ele diz assim, que o bem que ele quer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, este ele faz. E a partir do verso 24, ele conclui muito bem, dizendo assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo responde: mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pois de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, escravo da lei do pecado. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está em Romanos capítulo 7, versículo 24 e 25, capítulo 8, versículo 1.
Então vejam, queridos, que inicia-se naquele justificado um processo de santificação, onde nós temos que transformar a nossa natureza carnal em natureza espiritual, até ao ponto de poder dizer, como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo hoje na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vejam, queridos, que este amor libertador que nos constrange, que nos modifica, é o que Jesus está querendo derramar na minha e na sua vida hoje. O amor que nos liberta, através da verdade de Jesus Cristo, como diz João 8,32, ocorre que nós vivemos em uma sociedade líquida, onde entende-se por liberdade poder fazer tudo, sem regras, sem códigos morais, sem lei. A vida sem lei é uma vida de caos. Só que a sociedade diz hoje que você é livre para fazer tudo em nome do amor. O que impera é a máxima que diz: meu corpo, minhas regras. Numa sociedade relativa, caracterizada pelo relativismo, conhecido como uma sociedade pós-moderna, diz que você pode fazer tudo em nome do amor, sem dever satisfação para ninguém. Isso foi oferecido para Eva, lá no Jardim do Éden, e ela aceitou. Deixando um pouco o mundo secular e trazendo para as nossas fileiras, hoje o mundo cristão prega duas extremidades antagônicas entre si, muito perigosas. A primeira delas é exatamente essa, mas no meio cristão. Você é livre para fazer tudo com o seu corpo, com a sua mente. Você pode praticar qualquer tipo de ato, comer qualquer tipo de coisa. Você é livre, porque Jesus te ama e te perdoa. Lei não existe. Você não precisa guardar nenhuma lei. Ah, mas e se eu matar fulano? Não, matar não pode. Mas e guardar o sábado? Não, esse você não tem problema nenhum. Vejam que é uma sociedade que, principalmente em nossa vida, como eu falei desde o começo, também nós temos a natural vã tentativa de querer adequar e moldar a lei de Deus aos nossos preceitos e ao nosso modo de ver o mundo, ao nosso entendimento. Isso é perigosíssimo. Porque o Evangelho não é aquilo que nós entendemos da vida. O Evangelho é a graça libertadora e salvadora de Jesus Cristo. Por um outro lado, em outro extremo, muitos pregam que a salvação de Cristo é se você for perfeito, imaculado, nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Se você tiver um padrão de conduta quase que inatingível, onde a geladeira, o armário e o fogão são mais importantes, você assim será salvo. Vejam, queridos, que é o triunfo da forma sobre a essência. Você é medido pelaquilo que você tem e que você faz, e não aquilo que você é. Pergunto, qual destes dois critérios foi aplicado no caso da mulher adúltera? Queridos, para aquela mulher, Jesus derramou sua graça incondicional. Mas ele aconselhou ela: vá e não peques mais. Para Jesus, graça e lei são conceitos indissolúveis, pois derivam do mesmo princípio, que é o princípio absoluto do amor. Graça e lei, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, por mim e por você, que pagou o nosso preço através do sangue vertido na cruz do Calvário. Queridos, graça e lei, derivados do amor supremo, como diz o verso mais famoso da Bíblia, João 3,16, onde ele ali diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Graça e lei, porque Deus te amou e deu o Filho dele para que eu e você possamos ter a vida eterna. Billy Graham, um pregador conhecidíssimo norte-americano, ele certa vez assim disse: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Queridos,
O final da história dessa mulher nós não conhecemos. Se ela voltou a pecar, não sei. Muito provavelmente sim. Mas uma coisa eu posso afirmar com certeza: Jesus não a condenou, mas a aconselhou a ir e não pecar mais. Eu gostaria de concluir o nosso estudo desta manhã com uma pequena história, muito provavelmente uma lenda, eu não sei, mas bem aplicável ao nosso caso. Conta a história que havia um reino com um rei muito justo e poderoso. E este rei baixou um decreto onde, se naquele reino fosse cometido um crime, qualquer crime, a pessoa, o criminoso, teria seus olhos arrancados. E houve muito tempo de paz e prosperidade naquele reino. Até que um belo dia, o rei estava em seu palácio, tratando dos seus assuntos, e entrou o comandante correndo e dizendo: "Meu rei, meu senhor, houve um crime em nosso reino, e o meliante foi preso." O rei, de sobressalto, logo disse: "Chamem toda a cidade, reúnam todos, armem o palanque, chame o carrasco, que ao final do dia nós vamos executar a sentença." E o comandante disse: "Mas meu senhor, você não quer saber nem quem é?" Ele falou: "Não, vá logo e cumpra a minha ordem." O comandante foi, assim o fez. Cidade presente, palanque armado, corte assentada, os guardas trazem o criminoso e, para espanto e surpresa de todos, o criminoso era o príncipe, o filho do rei. E agora o rei estava num tremendo dilema, porque se ele condenasse o seu filho, a cidade inteira julgaria ele como tirano, porque ele não perdoou nem o próprio filho. Por um outro lado, se ele absolvesse o filho, ele seria considerado fraco e que sua lei de nada valesse. Pensativo por um instante, ele se levantou do seu trono, foi até seu filho, deu um beijo no rosto dele e lhe disse: "Filho, eu te amo. Nunca mais faça isso." Olhando para todos que estavam ali, esperando a sentença, o rei assim disse: "A lei diz que o crime tem que ser pago com olhos. A lei exige olhos, a lei terá olhos." Olhou para o carrasco e disse: "Por favor, arranque os meus próprios olhos." Queridos, foi assim que Jesus fez comigo e com você. Ele desceu e, pelo sangue do Cordeiro, pagou o preço do meu e do seu pecado. Foi assim, através do sangue vertido na cruz do Calvário, que eu e você temos a chance de viver eternamente. Pela sua graça e pela sua lei, poderemos viver na eternidade. Pelo seu amor, viveremos na eternidade. Nesta manhã, Ele te chama e te convida: "Filhinho, vem até a mim. Eu não vou te condenar, mas vá e não peques mais." Vamos juntos orar. Grandioso Deus, Pai Celestial, muito obrigado pelo sangue vertido na cruz do Calvário do seu Filho, para que nós possamos ter um vislumbre da graça e do amor por nós. Pai Celestial, perdoe todos os nossos pecados. Transforme a nossa existência, faça morada em nosso coração. Que nós possamos enxergar o Evangelho de uma forma plena, sentir o seu amor que preenche todas as necessidades de nossa vida, desse mundo carente. Pai Santo, abençoe todos os lares que estão assistindo esta mensagem. Que esta mensagem venha direto a nós, atingir o nosso coração. Abençoe todas as nossas crianças. Que o Senhor possa, Pai, protegê-los desse mundo tenebroso e que todos nós possamos ver a Tua glória voltando em majestade e dizendo: "Vinde benditos de meu Pai." Que nós possamos, ó Pai, Te abraçar e olhar para o Senhor e agradecer e nos jogar aos Seus pés e dizer: "Jesus Cristo, nós Te amamos." Muito obrigado por tudo. Fique conosco por Jesus. Amém, Pai. Amém. Permaneço em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa,
dia nós estamos pra louvar.